Olá, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus para todos vocês que me ouvem nessa manhã. Nós estamos aqui, queridos, para mais um minuto com Deus, mais um momento em que nós vamos falar da palavra do Senhor, mais um momento que nós vamos fazer uma meditação na palavra do Senhor. Antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de deixar um convite para você. Eu sou Cristiane, pastora do Ministério Vida Nova da cidade de Araçatuba. Eu queria convidar você para estar junto conosco hoje, quarta-feira, às 19h30. Nós estaremos ali no Ministério, iniciando uma campanha Vencendo o Gigante. Mas o tema dessa campanha hoje é nos prepararmos para vencer o gigante. Então é uma campanha de 7 semanas, onde nós estaremos iniciando esse ano vencendo os gigantes que ainda permanecem de pé nas nossas vidas. Então, querido, minha irmã, meu irmão, você é o meu convidado especial nessa noite de hoje. Venha conosco buscarmos a vitória, buscarmos a bênção de Deus para as nossas vidas e vencermos realmente os gigantes que têm nos vencido no decorrer desses anos. Queridos, eu louvo e glorifico a Deus por mais essa manhã, mais esse minuto com Deus, mais essa oportunidade que você nos dá e a confiança de entrarmos em sua casa e de você parar um momento para poder ouvir essa live, ouvir a palavra. Eu louvo a Deus por isso, porque você tem dado crédito à palavra de Deus, você tem dado ouvidos à palavra de Deus, e isso é muito bom, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos acerca da palavra de Deus, mais fé nós adquirimos no nosso coração. Quanto mais nós aprendemos acerca da palavra de Deus, menos o inimigo tem poder de agir nas nossas vidas, menos nós perecemos. Sabia disso? Porque o Senhor diz assim, olha, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, quanto mais nós ouvirmos, mais fé nós adquirimos. Quanto mais nós temos conhecimento, menos ignorante nós nos tornamos. E o que significa uma pessoa ignorante? O que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que não tem conhecimento de tal determinado assunto, ou não maneja, né? Não tem assim total condição de falar daquele assunto, de lidar com aquele assunto. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Quando nós somos ignorantes acerca da palavra de Deus, nós não conseguimos usá-la como arma para vencer o nosso inimigo. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E nós só conhecemos quando nós lemos, quando nós ouvimos ministrações, palavras, quando nós somos orientados por estudo, quando nós somos acompanhados para aprendermos. Então, é duas coisas importantes que nós precisamos desenvolver, é duas coisas que tem que estar dentro da nossa meta para esse novo ano. Desenvolvermos a nossa fé e desenvolvermos o conhecimento do Senhor e da sua palavra, para deixarmos de sermos ignorantes, para não sermos presas fáceis de ser enganados por Satanás, de sermos enganados por falsos profetas, por falsos ensinadores, né? Falsos professores, falsos teólogos, falsos mestres desses últimos tempos que têm se levantado e banalizado o evangelho verdadeiro e genuíno, usando a seu próprio favor,
seu próprio favorecimento, ou então mantendo os templos e as igrejas cheias de um evangelho agradável aos ouvidos daqueles que ouvem. Meu irmão, Jesus, ele não veio para agradar as multidões que o ouviam, as multidões que o cercavam. Jesus, ele veio para operar obras de milagres. Jesus veio para matar a fome daquele que tinha fome. Jesus veio para curar aquele que estava enfermo. Jesus veio para libertar aquele que estava cativo. Jesus veio para trazer uma nova oportunidade para aquela mulher que foi pega em adultério. O que ele disse para aquela mulher? O que ele disse para aquelas pessoas? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas vá e não peques mais. Então Jesus não veio pregar um evangelho para que viesse agradar homens e mulheres. Jesus veio trazer a verdade que liberta. Não adianta nós estarmos em um lugar onde nós somos massageados em nossos egos, aonde a palavra é trazida para nos satisfazer. A palavra, ela não pode perder a sua essência. Os ensinamentos não podem perder os seus princípios. Jesus veio para os doentes, veio. Jesus curou muitos, curou. Jesus libertou muitos, libertou. Jesus ressuscitou, ressuscitou. Jesus usou muitos profetas para dizerem palavras de profecias, usou. Mas olha, ele não fugiu do ensinamento do Pai. Em nenhum momento Jesus fugiu do foco. Em nenhum momento Jesus distorceu. Ele veio para cumprir a lei que Moisés havia recebido do próprio Deus. Jesus não veio fazer renovação da lei. Jesus não veio mudar a lei. Jesus veio dar continuidade nessa lei. No tempo da graça, sim, pastora, no tempo da graça. Mas o princípio não são mudados. Eu posso deixar cair as folhas das árvores no outono, onde as árvores derramam as suas folhas, derrubam as suas folhas, mas as suas raízes permanecem na terra. A palavra de Deus, meus amados, não são negociáveis. Não podemos brincar de negociar com Deus e nem de negociar o ensinamento da sua palavra. Então, entenda isso. Muitas vezes nós trazemos palavras que trazem confrontos aos nossos corações. Nem sempre nós ouvimos da parte de Deus uma palavra que nos enche de alegria, de prazer, de gozo. Mas às vezes nós ouvimos palavras da parte de Deus que é para nos fazer refletir. É para nos fazer olhar para trás e vermos aonde nós caímos para recomeçar, para adquirirmos ali a força necessária para caminhar. A palavra mesmo nos diz: olha para trás, aonde tu caístes, volta lá para que você possa recomeçar. Porque a palavra traz um ânimo novo e um vigor novo. Eu quero deixar para você uma meditação que se encontra no livro de Lucas,
capítulo 24, a partir do versículo 36. Diz assim: E falando destas coisas mesmo, Jesus se apresentou no meio deles. Seja a paz convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E lhe disse: Por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Mesmo toca-me e vedes, não sou um espírito, tenho carne, ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo ainda por causa da alegria e estando os maravilhados, tendes algumas coisas de comer? Então lhe apresentou-lhe à parte um peixe assado e um favo de mel. Versículo 44. São essas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse o que de mim estava escrito na lei de Moisés, no profeta e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. Aqui nós temos o relato da aparição de Jesus para os seus discípulos. Vocês imaginam como estava o coração daqueles discípulos? Jesus havia morrido, havia ressuscitado, eles tinham ido no seu túmulo e o seu corpo não estava mais ali, e de repente, então, aparece Jesus e diz: Paz seja convosco. Naquele momento, a palavra diz que eles estão perturbados em seu coração. Jesus diz para eles: Olha, por que vocês estão perturbados? Por que estão perturbados os vossos corações? Porque os seus pensamentos estão atribulando a sua mente. Aconteceu o que eu havia dito para vocês que iriam acontecer, para que se cumprisse as Escrituras conforme eu havia ensinado vocês no período que eu estava com vocês. Eu havia alertado vocês de que isso iria acontecer. Eu havia preparado vocês, meus amados discípulos, que isso iria acontecer. Mas se vocês ainda têm dúvida, olha aqui as minhas mãos, olha os meus pés, olha o meu corpo. E Jesus começa a dizer para eles: Olha, eu tenho fome, o que você tem aí? E então, a partir daquele momento, a partir daquele contato, Jesus começa a trazer à memória dos seus discípulos que ele já havia dito que isso iria acontecer. Quantas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, nós passamos por determinadas situações e circunstâncias que nós nos esquecemos da promessa. Nós nos esquecemos dos milagres. Nós nos esquecemos que Jesus já deu uma palavra de vitória acerca daquele assunto. Que ele disse que nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu e ele nos faz vencedor. Nós esquecemos dessa palavra que eu e você já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E muitas vezes nos encontramos como os discípulos, atribulados, perturbados em nossas mentes, em nossos pensamentos e em nosso coração. E Jesus fala: acorda, olha aqui, eu estou aqui. Não está nada fora do controle, eu havia avisado vocês que isso ia acontecer. Da mesma forma que ele tem nos avisado: olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter problemas, vão passar por enfermidades, vão passar por falta de dinheiro, vão aprender a ter que viver na fartura e na escassez. Vão ter que aprender a lidar com a morte, porque ela é certa. Vão ter que aprender a lidar com as percas,
vão ter que aprender a lidar com a traição, vão ter que aprender a lidar com o ingrato, vão ter que aprender a lidar com aquele que bate na sua face e que você vai ter que aprender a lidar dando a outra. Vai ter que aprender a lidar com um homem mau, com um homem sanguinolento. Vai ter que lidar com o amor de muitos que vão se esfriar no final dos tempos. Vocês vão ter que lidar e vocês vão ver guerras, nações contra nações, reinos contra reinos. O amor de muitos se esfriando para mim e para com o próximo. Vocês vão ter que lidar com a indiferença das pessoas. Vocês vão ter que lidar com o desprezo das pessoas quando vocês não servem mais, quando vocês não tiverem mais utilidade. Vocês vão ser desprezados, vocês vão ser abandonados. Muitos pais e muitas mães vão abandonar os seus filhos, mas ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonar, todavia eu não te abandonarei. Eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Vocês vão ter que aprender a lidar com a traição, porque eu fui traído por um dos meus discípulos. Eu fui vendido por 30 moedas de prata. E ele me beijou o rosto para que mostrasse aos soldados quem é que eles deveriam pegar. E eu perdoei. Eu sentei na mesa com um traidor. Eu ceiei com ele. Eu fui negado por um dos meus discípulos e eu disse para ele: ainda que o galo cante 3 vezes essa noite, tu me negarás. E na terceira vez que o galo cantou, ele me negou. Mas eu o amei. Foi o meu discípulo amado. Foi um dos discípulos que mais ganhou almas. Então, nenhum deles foi poupado das aflições. João chorou em meu ombro, se debruçava em meu peito. Com eles eu parti o pão, eu compartilhei o vinho. Mas eu não deixei que nenhum ficasse para trás, a não ser Judas, o filho da perdição, porque ele escolheu o seu caminho. Mas todos eu os amei. E aqui Jesus volta a aparecer eles novamente, trazendo para eles no versículo 45, então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Olha, queridos, como nós temos dificuldade de compreendermos as Escrituras. Jesus havia estado com seus discípulos 3 anos e meio, havia ensinado, havia falado, havia os preparado para aquele momento. E ainda assim, eles se encontravam perturbados em seus pensamentos. Mas Jesus vem e traz para eles o entendimento das Escrituras. Viu a importância de entendermos e interpretarmos as Escrituras Sagradas? O quanto é necessário conhecermos a fundo as Escrituras e termos o conhecimento daquilo que ela traz para as nossas vidas? Vamos refletir nessa manhã. O que o Senhor já tem nos dito acerca dos nossos problemas? O que o Senhor já tem falado acerca das circunstâncias e das situações que nos rodeiam? Para não temermos, para não andarmos por vistas, mas andarmos por fé, para confiarmos no Deus do qual nós temos crido, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e esperamos. Então não se esconda, não se acovarde, não se amedronte, não fuja do propósito que Deus tem para a sua vida. Não fuja daquilo que Deus tem para ti.
Não tenha medo de lutar e conquistar aquilo que Deus já preparou para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Não vai ser uma enfermidade, não vai ser um problema, não vai ser uma dificuldade no filho, não vai ser um problema no casamento, não vai ser a falta do dinheiro, não vai ser a falta do trabalho, não vai ser a falta de momento de paz naquela hora que vai fazer roubar do seu coração a fé, a esperança, que vai fazer você desacreditar do poder do seu Deus. O seu Deus é maior do que a circunstância, o seu Deus é maior do que o problema, o seu Deus é maior do que a dificuldade. Uma só palavra que o seu Deus determinar pode fazer a sua vida mudar, meu amado irmão, minha amada irmã. Ele veio para os doentes, então ele é a cura. Ele é médico dos médicos, então ele tem o poder de curar o câncer, de curar a AIDS, de curar o enfermo, de curar o paralítico, de fazer o cego ver, de soprar fôlego de vida, de trazer a vida, de trazer renovo, de trazer força para você que está cansado, desfalecido, sem esperança, sem fé, sem motivação. O Senhor é a sua motivação nessa manhã, porque te turbas o vosso coração, porque te perturbas o teu pensamento, esquecestes do Senhor, o teu Deus, que promete estar contigo todos os dias da tua vida, que promete te guardar, que promete passar com você pelo vale da sombra e da morte, que prometes que ainda que for lançado numa fornalha de fogo ardente, ali ele estará com você, que se você passar pelo vale, ele estará contigo, se você não estiver sem força para caminhar, ele vai te carregar no colo. Ele vai te livrar dos animais silvestres e perigosos, que ele faz como fez com Davi. Se você topar com o urso ou com o leão, ele vai te dar forças para você destruir o urso e o leão. Esse é o teu Deus. Esse é o Deus das Escrituras Sagradas. Esse é um verdadeiro Deus. Porque te turbas o vosso coração? Perguntas o Senhor. Onde tens guardado a tua fé, meu filho? Em quem tem confiado a tua fé? Em quem tem depositado a tua esperança? Confie em Deus, espera em Deus, descanse em Deus, entregue a Deus os seus problemas. Sai da caverna nesta manhã, sai do esconderijo, sai do anonimato. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, sobre você está a unção de Deus, sobre você está o poder de Deus. O que tem feito você se esconder? O que tem feito você se paralisar? Nesses últimos tempos é tempo da igreja avançar. O que tem feito você, meu irmão, retroceder, voltar atrás, se enfraquecer? O medo? Oh, meu amado, lance fora todo o medo do seu coração. Lance do seu coração toda a perturbação. Creia em Deus. Ele é o autor e consumador da vida. Não se turbe o vosso coração. Receba essa palavra com entendimento, para que o Senhor possa abrir o seu entendimento e te esclarecer as Escrituras nesta manhã. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nas tuas mãos eu coloco a vida de cada homem, de cada mulher que comigo ora nesse momento, Senhor. São muitos corações nesses últimos tempos. Tem acontecido, meu Pai, tem acontecido muitas coisas, muitas as adversidades. E muitos têm se sentido como seus discípulos estavam naquele momento, atemorizados em seus corações,
perturbados, Senhor, em seus corações e em seus pensamentos. E foi necessário, Senhor, que o Senhor se mostrasse a ele e que o Senhor dissesse para ele: toca em mim, vedes que os espinhos que tenho na carne, vede que estou aqui de carne e osso. E o Senhor então os faz lembrar: eu já havia dito para vocês que isso ia acontecer. Não é novidade para vocês nada disso. Pai, torna a lembrar, a trazer a memória desse meu irmão e dessa minha irmã, que o início das dores, que para a igreja, que para o povo de Deus, que para o povo que conhece a sua palavra, o que nós estamos vivendo hoje, Senhor, não é novidade. E que temos que estar preparados, firmes, fortalecidos no Senhor, para viver os dias maus. E não fraquejarmos, não nos entregarmos, não fugirmos, Senhor, da batalha, não fugirmos, Senhor, de perseverar, não deixarmos de persistir, não enfraquecermos, não ficarmos com os nossos corações atribulados de mente, porque a tribulação, Senhor, do coração e de mente traz e rouba a fé dos nossos corações. Senhor, como o Senhor fez com os seus discípulos, traga para esse meu irmão, para essa minha irmã, para essa pessoa que me ouve, o esclarecimento, o entendimento daquilo que cada um está vivendo mediante as Escrituras Sagradas, para que ele possa recuperar a sua força, para que ele possa recuperar a sua esperança e a sua fé seja avivada nessa manhã. Em nome de Jesus. Meu irmão, eu determino sobre a sua palavra nessa manhã o entendimento e o esclarecimento dessas escrituras, para que você tenha a sua fé avivada em seu coração. Deus te abençoe. Não se esqueça, espero você hoje à noite. Vencendo o Gigante, iniciamos a campanha e hoje você vai aprender a se preparar para vencer o gigante. Qual é o gigante da sua vida? Quais são os gigantes que têm se levantado contra ti? Vamos junto, 7 semanas, vencermos os gigantes, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus te abençoe, espero você hoje, na rua Renato Werneck, número 18, próximo ao Zoológico Municipal e a Lagoa. Eu espero por você, Ministério Vida Nova. Vamos com as armas que o Senhor tem nos dado, vencer o gigante da nossa vida. Amém? Deus abençoe e tenha um bom dia de trabalho. Deus te guarde, te livre e abra as portas e as janelas do céu sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém?